da celebração da Páscoa. Há 2 finais de semana. E desde o carnaval, nós estamos refletindo sobre os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus. Estamos numa série de mensagens de 40 dias de milagres. Mateus 8, verso 27, diz assim: os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é uma palavra, uma revelação de um coração que está profundamente impactado com aquilo que acabou de vivenciar. Nós estamos falando da grande tempestade. Os discípulos estão apavorados. Jesus faz uma intervenção milagrosa. O mar se aquieta. E diante daquilo que aconteceu, eles ficam perplexos. E eles então declaram isso: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30, a Bíblia nos diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. A Escritura está nos dizendo que Deus fez muitos outros milagres, que Jesus realizou muitos outros milagres. Mas os que estão escritos aqui são suficientes para gerar fé no nosso coração. E aí eu quero te dizer uma coisa muito importante. Por que nós precisamos viver milagres em nossas vidas? Porque o milagre tem o poder de ativar uma fé que se sustenta no caráter eterno de Deus. Por isso, nós precisamos viver milagres em nossas vidas. E crendo em Jesus, o Filho de Deus, essa fé que sustenta no caráter dele, vai trazer vida em seu nome. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus capítulo 13, versículo 8 nos diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O autor de Hebreus está nos chamando a atenção para que nós possamos olhar para a imutabilidade de Deus. A imutabilidade de Deus, ela se sustenta no caráter eterno do Senhor Todo-Poderoso. E o mesmo Deus que realizou ontem, é o mesmo Deus que pode realizar hoje, e é o mesmo Deus que pode realizar amanhã. Sabe o que ele está dizendo? Deus não mudou. Os mesmos milagres, os mesmos sinais, os mesmos prodígios, as mesmas maravilhas podem acontecer, porque Deus não mudou. E quando eles acontecem para manifestar a glória eterna de Deus. E hoje eu quero convidar você para ler junto comigo um dos relatos bíblicos que, particularmente, eu sou apaixonado por ele. Marcos capítulo 5, versículo 24 a 34. Nós vamos hoje aprender com o milagre da mulher hemorrágica. Com o milagre da mulher hemorrágica. O texto nos diz: Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos,
e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar no seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu no seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Que Deus nos abençoe através da sua palavra. Nós estamos diante de um dos textos mais incríveis do Evangelho. A cura dessa mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia. Essa mulher, uma mulher de recursos, de posses. Sua família era uma família de posses, de recursos. E de repente, ela é acometida de determinada enfermidade que a leva a enfrentar muitas barreiras em sua vida. 12 anos de procura, 12 anos de espera, 12 anos de frustrações, 12 anos de muito choro, 12 anos de segregação e de isolamento. Há uma lei judaica que diz que alguém que se encontrasse nessa condição, ela tinha a obrigação de viver isolada. Quando se constatava que a determinada pessoa essa tinha esse tipo de problema, de doença, e também outros tipos de doença como a lepra, o sacerdote a declarava imunda, e ela precisava viver isolada da sociedade, numa cidade refúgio. Para se ter uma ideia da segregação que essa mulher enfrentou, a lei judaica dizia que quando alguém que tivesse esse tipo de problema de saúde viesse a público, ela tinha que gritar a 100 metros de distância: imundo, imundo, imundo. Porque as pessoas, tocando nela, também diz a lei, se tornava imunda como ela era. Você consegue imaginar o nível de humilhação? Porque de repente você está doente. De repente você é acometido por determinada doença que leva você a uma série de situações humilhantes e dificultosas ao longo da sua vida. Não bastasse você estar doente, agora você é obrigado a viver longe da sua família, viver longe dos seus amigos, viver longe da vida comunitária, viver longe da igreja, vamos dizer assim. Ela não podia ter contato público com ninguém. E desesperada por causa da realidade que ela enfrentava, ela simplesmente gastou tudo que tinha, tudo que tinha. Procurou os melhores médicos, procurou curandeiros, procurou tudo que você possa imaginar. E a Escritura diz que ela só estava piorando. Que a cada dia ela piorava mais. Portanto, são 12 anos de procura, 12 anos de espera, 12 anos de frustrações, 12 anos de choro, 12 anos de segregação, 12 anos de humilhação, 12 anos de isolamento. Mas também são 12 anos de espera e de esperança. 12 anos de espera
mais 12 anos de esperança. Você é capaz de esperar tanto tempo sem perder a esperança? Esse texto fala sobre o processo do milagre. Qual é o processo do milagre? Você se depara diante de uma realidade e tudo que essa mulher vivencia aqui com Jesus me deixa claro que o milagre tem um processo, tem um percurso, tem um caminho. Porque ela busca durante 12 anos, do jeito que ela entende, da maneira que ela acha, faz do jeito que ela entende melhor. No entanto, nada acontece. De repente ela se submete a um processo, ela segue esse percurso e a história muda completamente na vida dessa mulher. Pensando sobre o processo de um milagre, eu queria chamar a sua atenção para umas coisas muito importantes. Todos nós precisamos de milagres em alguma área da nossa vida. Todos nós. E quando eu falo de milagre, eu quero que você entenda que milagre significa aquilo que só Deus pode fazer. Eu não estou falando de algo humano dentro das realidades, das possibilidades humanas. Eu estou falando de completo esgotamento de possibilidade. Portanto, diante desse quadro, há uma intervenção sobrenatural de Deus. É disso que eu estou falando. Todos nós precisamos de milagres em nossa vida, seja na parte física, seja emocional, seja psicológica, seja espiritual, seja qual for a área, todos nós precisamos de um milagre. Em algum momento você vai se deparar com circunstâncias, com situações onde você se sente completamente impotente, sem nenhum tipo de possibilidade, e você depende completamente da intervenção sobrenatural de Deus. Você depende de um milagre. Eu quero dizer e quero declarar essa noite: hoje é o dia de você viver a intervenção sobrenatural de Deus. Hoje é o dia de você viver o milagre de Deus aonde você tem buscado. Em que área você está precisando de um milagre de Deus em sua vida? Em que área você olha e não vê possibilidades, não vê caminhos? Em que áreas as coisas se esgotaram e se tornaram piores do que estavam? Em que área você tem se sentido completamente impotente e se encontra numa situação pior do que estava? É nesse lugar que Deus tem todas as condições de agir. Quero te dizer essa noite que milagres é a especialidade de Deus. Milagre é a especialidade de Deus. Quando tudo diz não, quando as possibilidades esgotam, você está no melhor lugar que poderia estar, num ambiente de milagre, numa completa dependência de Deus, no momento para você receber e experimentar a intervenção sobrenatural de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 45, o texto nos diz: quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Eu sei que de mim saiu poder. Milagres acontecem quando o poder sobrenatural de Deus age a nosso favor. Lucas 6,19, o texto nos diz: e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Olha só o que diz esse texto. Todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. E pensando sobre o processo do milagre, de uma forma prática, didática, eu quero te dar esse processo essa noite. Qual é o processo de viver o milagre de Deus? À luz desses textos e de toda a história que essa mulher viveu com Jesus, eu aprendo, em primeiro lugar, que se você deseja receber seu milagre, sua cura, decida seguir a Jesus. Decida seguir a Jesus. Como tudo começou.
O versículo 24 do capítulo 5, o texto nos diz: Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Os estudiosos desse texto vão dizer que esse é um milagre dentro de outro milagre. Porque esse milagre acontece no momento que Jesus está se deslocando para a casa de Jairo. Jairo se depara com uma iminente morte da sua filha. Corre a Jesus, pede socorro a Jesus. Jesus sai de onde estava e está indo para a casa de Jairo. A resposta de Jesus é para Jairo. E essa mulher percebe Jesus se deslocando, porque ela ouviu falar de Jesus, se posiciona no lugar certo, vai seguindo Jesus, a despeito de toda a realidade, circunstância e momento. E ela então experimenta o milagre de Deus. Eu preciso dizer para você essa noite: tudo pode acontecer quando você decide seguir a Jesus. Nada pode acontecer quando você está distante de Jesus. Nada pode acontecer. Porque se milagre é a especialidade de Deus, eu só vou experimentar isso quando eu estou junto a Ele, quando eu me disponho a segui-lo, quando eu me coloco na presença, quando eu enfrento qualquer obstáculo que venha existir para estar junto a Ele. Tudo começa com a disposição de seguir a Jesus. E seguir Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Por quê? Porque quando você se dispõe a seguir Jesus, você se coloca num ambiente do sobrenatural. E ao se colocar no ambiente do sobrenatural, tudo pode ser mudado e transformado. Milagre é a especialidade de Deus, eu repito. E seguir Jesus significa colocá-lo como prioridade na sua vida. Dar atenção integral a Ele. A história dessa mulher mudou quando ela se dispôs a seguir a Jesus. Eu quero te falar essa noite, mesmo que pareça que o milagre não é para você, mesmo que pareça que a oportunidade não é para você, quando você se dispõe a seguir Jesus, tem uma oportunidade de milagre para você também. Uma das coisas mais lindas que eu aprendo com o Evangelho é que Jesus nunca deixou ninguém ir sozinho, sem uma intervenção dele na vida. Quando dispomos a seguir a Jesus, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Mas esse texto continua falando sobre o processo do milagre. Além de seguir a Jesus, o segundo passo do processo do milagre é: supere as barreiras com esperança e fé. Supere as barreiras com esperança e fé. O versículo 25 a 27, o texto diz: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha. Mais uma vez, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, por meio da multidão, e tocou no seu manto. Eu quero chamar a sua atenção para todas as barreiras que essa mulher teve que enfrentar para experimentar e viver e desfrutar o milagre. Primeiro, ela teve que enfrentar uma condição de debilidade física. Essa mulher estava sofrendo uma hemorragia que é típico de uma mulher que está no costume das mulheres, de uma forma constante. Eu sou homem, e quem é homem aqui nunca vai entender isso. Mas as mulheres que aqui estão, com certeza entenderão. Geralmente a mulher, quando entra no costume das mulheres, elas ficam completamente fragilizadas, não apenas emocionalmente, mas também fisicamente em muitas condições. Agora pense comigo, alguém que está nessa condição há 12 anos, perdendo sangue dia e noite. Preste atenção, essa mulher sai ao encontro de Jesus nesse momento em que ela não tem forças. Você vai fazer o estudo desse texto, e alguns estudiosos dizem que a decisão dela é de tocar nos vestes de Jesus, e a ideia das vestes de Jesus é tocar embaixo, é porque ela não tinha condição de ficar de pé. No entanto, a despeito de toda a debilidade, da condição física, em fraqueza que ela estava, ela vai ao encontro de Jesus, ela supera a barreira da fragilidade.
Ela supera a barreira do abandono. Ela supera a barreira da multidão. O texto diz que havia uma grande multidão que comprimia Jesus. O texto diz que essa multidão era tão grande que quando Jesus para a cena para dizer alguém me tocou, um dos seus discípulos, incomodado com aquela multidão, diz: como é que o senhor pode dizer isso? Como é que o senhor pode falar que alguém te tocou no meio de uma grande multidão como essa? Essa mulher está fraca e ela tem que enfrentar uma grande multidão para poder ir ao encontro de Jesus. Alguns estudiosos chegam a dizer que essa mulher vai arrastando no chão para tocar em Jesus e viver o milagre tão esperado na sua vida. Ela enfrentou barreiras sociais, ela enfrentou barreiras preconceituosas, porque ela teve que se isolar. Ela enfrentou a perda de todos os seus recursos. Ela enfrentou uma realidade de piora constante. Mas sabe o que esse texto me ensina? Que o processo do milagre ele acontece quando eu tenho a disposição de superar as barreiras com esperança e fé. Não é sobre o quão fraco eu estou, mas é o quão persistente eu me disponho a ser a despeito de toda a condição que eu me encontro, porque a minha esperança está em Jesus. A minha confiança está em Jesus. Ela dispôs a seguir a Jesus nessas condições, enfrentando todas as barreiras com esperança e fé. O texto diz: se eu tão somente tocar nele, eu ficarei curado. Terceiro, também no processo do milagre, além de seguir a Jesus, além de superar as barreiras com esperança e fé, para você viver o milagre, tenha uma mentalidade de fé e declara a sua cura. Tenha uma mentalidade de fé e declara a sua cura. Marcos 5, verso 28, o texto diz: porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curado. Queridos irmãos, queridos amigos, um dos grandes obstáculos que nós enfrentamos, que interpõem os milagres que nós vivemos e podemos viver com Deus, é a incredulidade. E a incredulidade, se ela não é controlada, ela dá lugar a vozes que nos distancia de todo o processo que Deus quer que a gente viva. O texto diz que essa mulher dizia: se eu tão somente tocar. Havia uma fé no coração dessa mulher que gerou uma mentalidade nela, de confiança eterna, completa no poder sobrenatural de Deus. Eu me lembro do apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, a partir do verso 8, dizendo: tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, se há louvor, seja isto que ocupa o seu pensamento. Uma mentalidade de fé, uma mentalidade onde os pensamentos de Cristo, onde a soberania de Cristo, onde o poder de Cristo está continuamente no seu coração. Bill Johnson disse assim: não posso me dar ao direito de ter na minha mente nenhum outro pensamento senão os de Jesus Cristo. Não posso me dar ao luxo ou o direito de ter na minha mente nenhum outro pensamento senão os de Jesus Cristo. É isso que diz respeito a ter uma mentalidade de fé. O combustível do milagre é a fé. Sem fé é impossível, diz a Escritura. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível. Mas sabe o que diz a minha Escritura? Com fé, todas as coisas são possíveis. Tem uma mentalidade de fé, mas além de ter uma mentalidade de fé, declare. Ela diz: se eu tão somente tocar, eu ficarei curado. Declare. Diga ao mundo espiritual que você está se movendo a partir daquilo que Jesus é poderoso para fazer. Se eu tocar nele, eu ficarei curada. Se eu experimentar dele na minha vida, tudo vai mudar. É sobre Jesus,
não é sobre minha competência, não é sobre minhas expertises, não é sobre os meus recursos, não é sobre as minhas influências, é sobre Jesus. Tenha uma mentalidade de fé. Declare a sua cura. Marcos 5, verso 29, o texto diz: imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu no seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Não ficou para amanhã, não. Eu amo esse texto porque ele nos descreve que a intervenção sobrenatural de Deus foi instantânea. Instantânea. Ela tocou e ela ficou curada na hora. O milagre aconteceu na hora. Além de decidir seguir a Jesus, de superar as barreiras com fé, de ter uma mentalidade de fé e declarar a sua cura. Em quarto lugar, se você deseja receber milagres, toque com uma fé diferenciada. Toque com uma fé diferenciada. Marcos capítulo 5, versículo 30, o texto diz: no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Que tipo de fé move Deus a nosso favor? Eu quero que você guarde isso no seu coração para sempre. Para sempre. A fé que move Deus a nosso favor é uma fé que entrega e que se sustenta completamente no caráter imutável de Deus. A fé diferenciada é a fé que vai ao encontro de Jesus como única possibilidade. É a fé que deposita completamente a esperança em Jesus como única opção. E aí eu me lembro, quando em 2012 tive a oportunidade de ir ao Egito, numa das viagens que fiz, voltando para o Brasil, sentado do lado de um pastor, ele me descreveu uma experiência que ele viveu na África com uma missionária. Eles foram para uma cruzada na África e nessa cruzada aconteceram sinais e maravilhas durante 3 dias sem parar. Sinais e maravilhas de cegos serem curados, de surdos serem curados, de paralíticos serem curados, de mortos ressuscitarem. E ele, impactado com aquilo que estava acontecendo, vira para a missionária e faz a seguinte pergunta: por que no Brasil não está acontecendo isso? E a missionária vira para ele e responde da seguinte maneira: porque no Brasil vocês têm muitas coisas com que se segurar, e aqui eles só têm Jesus. Quando eles adoecem, disse ela, eles não têm um hospital para procurar, eles só têm a fé em Jesus para curá-lo. Então, ao invés de procurar um hospital que eles não têm, eles oram a Jesus, e Jesus cura. Quando falta o pão, eles não têm a quem recorrer, então eles oram a Jesus, e Jesus materializa a provisão dos céus. A grande questão é que nós vamos nos tornando muito confortáveis, e essa zona de conforto nos torna distante do Senhor, porque nós passamos a confiar naquilo que nós temos e não no caráter eterno e único e sustentador de Jesus. Toque com uma fé diferenciada, toque com uma fé que está embutida a sua atitude de que só Ele pode fazer, que só Ele pode realizar, de que só Ele pode mudar, de que tudo depende dEle. É essa fé sobrenatural, é essa fé que faz Jesus parar tudo e dar atenção quando alguém se move nessa perspectiva a Ele. Eu me lembro do episódio do The Chosen. Recomendo você, se você ainda não viu, você está muito atrasado. Essa série é simplesmente maravilhosa. E esse episódio em si eu chorei muito. Está a multidão se deslocando para a casa de Jairo.
e aglomerada, apertando, Jesus com dificuldade de se movimentar, e ela vem com muita dificuldade, tentando chegar até Jesus, até que ela consegue tocar no vestido de Jesus, e a Escritura, e lá também ilustrado na série, Jesus pare. Chega, acontece isso. Quando ela toca, ele está caminhando, ele para e fala assim, como se alguma coisa estivesse puxando ele para trás. A atitude de Jesus é tão impactante que todo mundo para ao lado e diz assim, o que aconteceu? O que aconteceu? Jesus assim, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Presta atenção, a fé diferenciada ativa o poder sobrenatural de Deus na nossa vida. A fé, que é a declaração de completa dependência em Jesus, ativa o poder sobrenatural dele na nossa vida. Eu tenho aprendido que muitas vezes Deus nos tira tudo, para a gente pelo menos uma vez na vida, entender que a vida é sobre depender só dele. Então, se você está num ambiente de impossibilidade, deixa eu te falar uma coisa, você está no melhor lugar, porque é lá que você vai experimentar o milagre de Deus. Costumo dizer que o fundo do poço é o melhor lugar para a gente estar. Por quê? Porque só há um lugar para ir, irmãos. Só para cima. Não tem mais como descer. Então, às vezes eu preciso estar no fundo do poço para dizer assim, socorro, Senhor, me tira daqui. É essa fé diferenciada que é a chave do milagre na nossa vida. Caminhando para concluir. Quinto, se você deseja receber o milagre de Deus, assuma sua fé em Jesus. Assuma sua fé em Jesus. Essa mulher é curada, ela toca em Jesus, imediatamente ela é curada. E aí o texto de Marcos capítulo 5, versículo 31 a 33 diz, responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. O processo do milagre, ele passa pela decisão de assumir a fé em Jesus. Agora presta atenção no detalhe desse texto. Marcos capítulo 5, verso 34, o texto diz assim, então Jesus lhe disse, filha, a sua fé a curou, vai em paz e fica livre do seu sofrimento. Eu não sei se você já percebeu um detalhe desse texto, como ele começa. Mas a Escritura diz que o texto começa assim, e certa mulher. Agora, como termina a história? Jesus dizendo, filha. Quando acontece isso? Quando ela, após vivenciar, após receber, após experimentar, ela assume o milagre, assume a sua fé em Jesus. Queridos, eu fico pensando nesse texto, nesses detalhes, e me chama muita atenção. Essa mulher ela foi curada imediatamente, então ela poderia ter virado as costas e ido embora. Você concorda comigo? Detalhe. Quem recebe o milagre e vira as costas e vai embora, só recebe aquilo que veio buscar. Mas quem assume a fé em Jesus, recebe para além do que tinha de expectativa. Eu quero citar 2 episódios para você ver. Primeiro, a história dela. Ela veio apenas querendo uma cura física, que estava buscando há 12 anos. Mas ela se apresenta e diz assim, fui eu, Senhor. Mesmo tremendo de medo, mesmo correndo o risco de morrer, porque a lei dizia que se alguém viesse imunda nessa condição, deveria ser apedrejada e morta. Mesmo nessa condição, ela diz, sou eu, Senhor. Ela se prostra numa atitude de adoração, reconhecendo, declarando, assumindo a sua fé em Jesus, tremendo de medo.
e o que acontece com ela? Ela ouve Jesus dizer: filha. Primeira coisa que acontece quando nós nos posicionamos assumindo a nossa fé é que Jesus devolve a nossa identidade verdadeira. Irmãos, o dia que eu entendi isso mudou minha vida. Porque muitos de nós vamos ao encontro de Jesus buscando um milagre que nós consideramos importante e que é legítimo. Mas sabe o que o Evangelho me ensina? Que Jesus tem muito mais para a gente. Que não é sobre uma cura física, mas é sobre o toque de Jesus em todas as áreas da nossa vida. E ele começa, sabe por onde? Na restauração da nossa identidade. As pessoas consideravam aquela mulher apenas como uma certa mulher, mas Jesus a tratou como filha, porque ela assumiu a identidade e assumiu a sua fé em Jesus. Segundo, o texto diz: a sua fé a curou. Algumas traduções dizem: a sua fé a salvou. E a palavra salvação aqui não tem apenas a perspectiva do milagre físico, mas do milagre da eternidade. A palavra salvação aqui diz respeito ao céu, à manifestação eterna de Deus na sua vida, porque ela assumiu sua fé em Jesus. Quarto, Jesus disse assim: vai em paz. 12 anos ela viveu isolada, em verdadeira segregação, e Jesus restaura ela socialmente, dando a ela a oportunidade de reinseri-la, ou de ser reinserida na sociedade novamente. Vá em paz. 12 anos sem paz, Jesus, não é só o físico, eu quero também curar você emocionalmente. Por fim, Jesus diz: fica livre do seu sofrimento. Aí é incrível. Em último lugar, ela recebe aquilo que ela veio buscar, a confirmação de Jesus. Jesus dá a ela identidade, destino, propósito, significado, quando ela assume a sua fé em Jesus. Lembra dos 10 leprosos? Aquele que volta para agradecer a Deus? É a mesma atitude de Jesus para com ele. Vai, a tua fé te salvou. Vai em paz. E sabe o que eu me encanto com Jesus? Jesus não se importa se a gente vem buscá-lo pelas razões legítimas, que muitas vezes nós somos julgados por elas. Mas Jesus está disponível para aquele que assuma a sua fé a dar para além do que foi buscar. Talvez hoje o que precisa acontecer com você é isso. Você até já experimentou milagres, mas eu não sei se você se posicionou no lugar dizendo: Senhor, foi o Senhor que fez. Para você receber para além daquilo que Ele tem para você. E eu concluo essa mensagem ensinando a última etapa do processo. Para você que deseja receber o milagre da cura, compartilhe o seu testemunho de cura e de vitória. Compartilhe o seu testemunho de cura e de vitória. O Marcos, capítulo 5, verso 34, Jesus muda a sua identidade, o texto nós já lemos: filha, tua fé te curou, vai em paz, fica livre do seu sofrimento. E aí eu te faço uma pergunta: como você acha que foram os dias dessa mulher após esse encontro que ela teve com Jesus? Será que ela se tornou um 007? Ou ela colocou um trombone e proclamou em alto e bom som: foi Jesus que me curou? Você tem noção do impacto que foi para a vida daqueles outros que a conheciam a partir daquele momento? E você acha quais foram os assuntos das rodas de conversa em que ela estava? Foi Jesus que me curou. Sabe por que Jesus faz milagre na nossa vida? Eu concluo ensinando você isso. É para que Ele seja glorificado. Jesus intervém na nossa vida para Ele ser glorificado. Quando você intencionalmente dispõe o seu coração em assumir o que Deus faz na sua vida e decide compartilhar, Deus move o mundo sobrenatural sobre a sua vida. Me lembro de uma frase de um livro
que eu li no início da minha caminhada da fé, chamada Dom Supremo, falando do amor. Nesse livro ele dizia: quando Deus quer, o mundo conspira a seu favor. Conspira, Deus alinha todas as coisas. Sabe por quê? Porque quando eu vivo o milagre, só Ele recebe a glória e o louvor. Deus te trouxe hoje aqui porque Ele quer realizar milagres na sua vida. E Ele quer realizar milagres na sua vida porque Ele quer ser glorificado através da sua vida. Efésios 3:20 nos diz: e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu glorioso poder. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Porque Ele quer ser glorificado. E Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e o será para sempre. Eu convido você para ficar de pé nessa hora. Eu quero declarar essa noite: o seu milagre chegou. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhã. Eu amo a forma como esse tempo verbal aparece nesse texto. Futuro mais que perfeito. Não existe probabilidade de não acontecer. Irá acontecer. Irá acontecer. Irá acontecer. Talvez você só não estava alinhado ao processo, mas hoje você aprendeu que o milagre acontece quando eu decido seguir a Jesus. Que o milagre, ele acontece quando eu decido superar as barreiras com esperança e fé em Jesus. Que o milagre acontece quando eu tenho uma mentalidade de fé e declaro a cura. Que o milagre acontece quando eu toco nele com uma fé diferenciada, quando eu assumo a fé que eu tenho em Jesus. Jesus diz: aquele que me confessar diante de Deus, eu também o confessarei diante do Pai que está nos céus. Assuma a sua fé em Jesus para você viver os milagres e decida seguir sua jornada testemunhando que Jesus fez na sua vida. O sobrenatural está disponível para você hoje. Amém? O mesmo Jesus que fez aquele dia o milagre é o mesmo Jesus que está aqui hoje. Que nos reuniu hoje aqui e nos ensinou tudo isso. Êxodo capítulo 15, versículo 26, o texto nos diz: porque eu sou o Senhor, o seu Deus, que te cura. Está precisando de cura? Você veio ao lugar certo. Está precisando de um milagre? Você veio ao lugar certo. Eu quero orar por você, quero convidar a banda para vir aqui para frente. E eu quero orar por você. Eu queria que você fechasse seus olhos e pensasse nessas palavras que eu vou dizer a você para te levar a um ambiente de milagre. Presta atenção. Aonde você está precisando de um toque de Jesus que só Ele pode fazer? Eu queria que você pensasse nisso agora. Milagre é aquilo que nós não vamos conseguir nunca realizar. Onde você precisa desse toque de Jesus essa noite? Na saúde física, emocional, psicológica, espiritual? Aonde? Aonde você precisa? Que Jesus faça algo. Eu quero orar com você. Se você precisa disso, nós cantamos hoje: hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, eu não vou duvidar. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, que eu quero orar por você. E enquanto você sai lá, eu quero te dar um testemunho, para você ativar a sua fé. Há anos atrás, eu fui visitar uma família, que eram minhas ovelhas. Um casal idoso de
84 anos e 73. Eles tinham 3 filhos. 2 homens e uma menina, uma mulher. Desses 3 filhos, 2 morreram. Um morreu com 9 anos de idade, teve um problema de saúde e não resistiu. O outro, com 19 anos, foi tomado por um câncer e não resistiu e morreu. Sobrou a menina, uma mulher, que estava com 51 anos de idade. Ela tinha casado e ao longo do tempo, ela tentou de todas as formas engravidar e ela não conseguiu. 14 anos de buscas, 14 anos. E a descendência daquela família estava fadada a finalizar. Eu me lembro da dor daqueles velhinhos, externando essa realidade. Eu e a Marina estávamos lá, e o Espírito Santo falou comigo: ore por ela, que eu vou dar filhos a ela. Eu chamei, coloquei eles no lugar, estendi as mãos sobre ela. E eu fiz uma oração dizendo: Senhor, essa descendência está condenada a morrer hoje. Se o Senhor não fizer um milagre, ela acaba. E eu quero te pedir em nome de Jesus, o Senhor que tudo pode fazer, dê filhos a essa família. Eu declaro um milagre na vida dela. Que ela vai segurar os filhos no colo. E que ela vai celebrar esse milagre para sempre. Deu uma ordem no mundo espiritual para que o ventre dela gerasse. E aí foi incrível. 3 para 4 meses depois eu viajo para uma missão, um trabalho missionário em Augustinópolis, no Bico do Papagaio, na divisa entre Maranhão, Pará e Tocantins, literalmente na divisa, no Bico do Papagaio. E lá nós estávamos evangelizando, e aí uma família da igreja, que estava sendo plantada naquele lugar, disse: tem uma mulher que está enfrentando um câncer, e está no fim, e a família está desesperada. Eu queria convidar vocês para irem lá orar, porque eu sei que Deus pode fazer um milagre. Nós saímos e fomos em direção a essa casa. Irmãos, batemos na casa, o portão se abriu, eu recebo uma ligação. Naquele momento era a mulher aqui, que eu tinha orado, o nome dela Raquel, dizendo: pastor, eu estou te ligando para dizer que eu estou grávida. Deus fez o milagre, pastor. Deus fez o milagre. Irmãos, eu entro junto com os irmãos que estavam lá naquele lugar. Eu entrei na casa e fui encontrar a mulher que estava com câncer, carcomida pelo câncer. Você imagina que momento, em que condições eu entrei naquela casa? Fomos até o quarto onde ela estava. Peguei um óleo de unção, ungi junto com o presbítero que estava comigo. Com os irmãos, ou poucos irmãos que estavam comigo, e ungimos e declaramos cura sobre a vida daquela mulher. Meses depois, nasce a Valentina, a primeira filha da Raquel, com 51 anos e alguns meses de idade. Meses depois eu recebo a ligação de lá de Augustinópolis dizendo: sabe aquela irmã que nós oramos naquele dia, está curada do câncer. Deus abriu o ventre da Raquel e com 53 anos ela deu à luz ao segundo filho, Jonatas. Deus deu 2 filhos àquela família que estava fadada a morrer, a ser destruída. Jesus fez. E Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre. O mesmo que fez aquele milagre lá, que fez em Augustinópolis. Eu estou te contando uma das histórias. Deus fez na vida deles para a glória e louvor dele. É esse Deus que eu convido você a vir hoje, depositar essa causa impossível diante do Senhor, e nós vamos orar. Toque em Jesus com fé agora.
porque dele sai virtude e poder sobrenatural. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, que é fiel e verdadeira. Nós estamos diante do Senhor, que faz todas as coisas acontecerem. Nós estamos diante do Senhor, que fez o milagre chamado Valentina e Jonatas existirem. Que fez a Raquel ser a segunda mulher mais velha a dar à luz a um filho no Brasil. E dar o segundo filho com 53 anos, sendo a mulher mais velha. Tu podes fazer o impossível. E a tua palavra diz, não há impossível para ti. Os teus filhos estão diante do teu altar, não é diante de mim, porque não é sobre mim, é sobre o Senhor. Mas em nome de Jesus, nessa noite eu declaro sobre a vida deles que estão colocando diante do Senhor, ó Deus, as suas causas impossíveis, em nome de Jesus, dá ordem ao mundo, ao universo, que se posicione, em nome de Jesus, em milagres sobre a vida deles. Glorifica o teu nome na vida de cada um, Senhor. Dê a eles a alegria de contar o protagonismo do Senhor nas suas histórias. Dê a eles a alegria de testemunhar de que o Senhor fez quando não existia nenhuma possibilidade. Nós declaramos milagres. Nós declaramos, Senhor, milagres essa noite. Nós declaramos o agir sobrenatural de Deus na vida de cada um. Nós tocamos o Senhor na atitude, dizendo, Senhor, que só Tu podes fazer. Só Tu, esse é o toque de uma entrega total, confiante no Seu caráter eterno. Em nome de Jesus e para a glória daquele que está sentado no trono, faz de novo, como o Senhor tem feito tantas e tantas vezes, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Você recebe isso na sua